Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Checkmate, o programa que acontece graças a uma parceria entre a TV Universitária e o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Vamos então conhecer agora quem será o nosso entrevistado de hoje. Ele é jornalista, sociólogo, tradutor e escritor. É professor emérito da Escola de Comunicação da UFRJ, doutor honoris causa pela UFBA, além de ser autor de quase 40 livros. Pioneiro no campo dos estudos comunicacionais no país, é autor de célebres livros sobre comunicação e cultura. É um dos pesquisadores brasileiros mais referenciados e respeitados do mundo. Conversamos hoje com Muniz Sodré de Araújo Cabral. Bom, quero dar as boas-vindas e dizer que é uma honra receber o professor emérito da UFRJ, Muniz Sodré, aqui no Checkmate. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, eu queria dizer que, além de mim, quem vai entrevistar o senhor são esses 4 estudantes dos cursos de Comunicação Social da UFRN, que eu vou apresentar agora. São eles Joana Mercedes, André Samora, Ogla Giovana e Virgílio Bezerra, que estarão aqui comigo entrevistando o senhor. Professor, eu queria começar perguntando ao senhor o que vem a ser o sequestro da fala que o senhor aborda nas suas discussões. Eu acabei de discorrer sobre isso. De novo, é o seguinte, a melhor maneira de começar explicando isso é explicar o que é um diálogo, né? Quando duas pessoas falam, que portanto, trocam palavras, né? Trocam ideias, trocam discurso. A palavra diálogo significa esse arrazoamento a dois, né? Maneira de arrazoar dois, eu e o outro, né? Mas há uma outra maneira também de ver o diálogo, esse logos, esse login, como cavar. Quer dizer, você ao mesmo tempo para arrazoar dois, para conversar, você cava um pouco as barreiras do outro, as posições do outro. Portanto, é em todo diálogo uma luta pacífica para entendimento, para vencer a barreira das palavras. Então, para que haja o diálogo, é preciso que as pessoas tenham liberdade de palavra, tenham liberdade de saltar a barreira. Mas é possível, digamos, que uma dessas posições, que antes no diálogo são simétricas, que se torne assimétrica demais, que alguém tenha o poder de falar e o outro não possa responder. Isso acontece quando um dos dois é muito poderoso, ou é muito forte, ou tem uma autoridade hierárquica, você só faz ouvir. Aí não tem diálogo, não tem diálogo. E esse que só fala, e aí você não pode responder, ele tem um monopólio da fala. Ele monopoliza a fala, ele monopoliza o circuito de troca das palavras. Isso foi objeto de um livro meu há uns 30 e poucos anos atrás, O Monopólio da Fala. E era um livro sobre a televisão. Pareceria, portanto, que hoje que a internet tivesse resolvido esse problema, porque cada um pode falar como você fala num telefone. Mas quando eu menciono, uso a expressão sequestro da fala, eu quero dizer que há poderes tecnológicos subterrâneos, que são os algoritmos, uma realidade algorítmica, que na verdade está expropriando paulatinamente, aos poucos, a fala dos indivíduos. Hoje, talvez seja indiferente se você não sabe se você está falando com um robô ou se está falando com a pessoa. Isso já é uma realidade do telemarketing. Falam e, de repente, você percebe, às vezes, pela voz, muito estereotipada, mas não sabe. Você não sabe também no processo eleitoral se quem disse alguma coisa ou quem propôs alguma coisa, se foi uma pessoa real ou se foi um robô. Isso significa que há subterrâneos. Esses subterrâneos são tramados, são tecidos pelos algoritmos. Precisa saber o que é um algoritmo, né? O algoritmo é um código, é uma sequência lógica, com uma sequência de passos iterativos para resolver um problema ou para identificar uma situação. Portanto, os algoritmos são extremamente técnicos, né? É um novo tipo de linguagem matemática. Isso significa que são os algoritmos hoje que condicionam os lugares de fala dentro do circuito da comunicação. E quando uma sociedade, quando um grupo é regido por algoritmos, esse grupo é ingovernável. Você não sabe mais quem é que está falando, nem como intervir
na fala. A fala foi levada para eles. Então, um exemplo, claro, hoje os robôs já são frequentes na medicina e com um grau de certeza, de acerto muito grande. Mas só suponha que num processo muito complexo, numa cirurgia ou no diagnóstico de uma doença, que o robô possa cometer um erro. Se é muito avançado esse robô, quem vai retificar esse erro, é possível que não seja mais o médico, nem o especialista, seja outro robô. Tal o nível de sofisticação que os algoritmos adquirem. O que é que significa isso? Que foi uma expropriação da possibilidade humana de conhecimento. Quer dizer, por mais que seja benéfico para a medicina, há um risco de que a fala ou de que o conhecimento humano seja expropriado por máquinas. Isso é no nível da fala, no nível do discurso. No nível do emprego, isso ainda é mais grave do ponto de vista laboral, porque dentro de 20 anos, a maior parte das profissões que nós conhecemos hoje vão ser realizadas por robôs. Estão sendo. Na China, eu estive na China no ano retrasado, o trânsito é orientado por robôs, os robôs estão na porta das lojas, e é possível até que os robôs vão fazer as guerras do futuro. Então, isso a curto prazo, porque 10 anos, 20 anos esse processo, é médio prazo. Basta ver o quanto já mudou só nesses últimos anos, né? Que a gente tem mudou acompanhado e está essa mudando revolução. cada vez mais. Quer dizer, e sempre esteve aí. O processo de robotização é enorme, é imenso. Você pensar num avião, eu vim hoje de Recife, estava da Bienal para cá. Um avião grande, não, esse aí é médio. São centenas de quilômetros, milhares de quilômetros de fiação, né, que estão ali na asa, estão nos sistemas. E esses sistemas dialogam uns com os outros. Claro, o piloto pode sempre intervir, mas quando se faz o voo automático e sem piloto, é máquina falando com máquina. O princípio da robotização já está aí, já está dado, muito antes de você falar em robô. A internet das coisas, no fundo, é isso, é máquina, objeto falando com máquina. Nós entramos nessa era, nós entramos nesse período e entramos um pouco sem saber ainda direito o que é que vai acontecer. Há muito tempo atrás se dizia, especulando sobre isso, que é um pouco como o sapo na água fervente, não sei se você sabe. Se você bota uma água fervendo e você joga um sapo lá dentro, o sapo acaba morrendo porque os terminais nervosos dele não percebem que a água vai esquentando progressivamente, então ele não salta antes. Em um determinado momento ele já não pode mais saltar. Aí o sapo morre escaldado. Quer dizer, não é realmente uma verdade científica isso, tem sapos que pulam. Mas a metáfora é boa para indicar o seguinte: nós estamos numa panela, num pote eletrônico, onde a água está fervendo, nós estamos dentro dela e é possível que a gente possa ser escaldado sem que saibamos. Portanto, é preciso conhecer esse processo. Verdade. Vamos abrir aqui agora, professor, com licença, para os nossos alunos fazerem as perguntas. A primeira será a Joana Mercedes. Professor, como esse fenômeno, o sequestro da fala, se relaciona com o crescimento da formação de grupos organizados para fins específicos, como o que ocorreu com a Primavera Árabe, que através das redes sociais fomentou mobilizações e derrubada de poderes? Veja só, normalmente nós, fora da mídia, nós funcionamos dentro de grupos. Veja que a sociologia compreensiva, a sociologia de Ziblatt chamava de grupos interativos. Grupos de interação. É o grupo de amigos, o grupo escolar, o grupo de trabalho, o grupo familiar. Você funciona sempre dentro de grupos. E dentro do interior desses grupos você tem afinidades, grandes afinidades. Agora, suponha que esses grupos, que você pode de repente abandonar e ir para outro grupo, uma circulação de grupos sociais, que esse grupo você não abandone. Que esse grupo seja fechado, como quando um time de futebol, torcedores de futebol vão para a rua com a camisa de um dos times, você conhece esse fenômeno no Rio, e vão para bater ou para brigar no quem tem outra camisa, que já vão para bater, né? Antes do futebol ou depois do futebol. Esse grupo aí, ele funciona como um indivíduo. Ele pensa com
Ele não está pensando, por isso às vezes uma crueldade terrível na briga, essa coisa. Esse grupo é fechado. Ele não é interativo. Ele não fala, não tem interação, não tem troca, é só emoção. Uma emoção bruta. Agora, suponha que você passe isso, que é da vida real, do futebol, da vida do futebol, você passa para redes eletrônicas, com a distância. Então, você tem um grupo fechado à distância, que tem opinião diferente do outro grupo fechado à distância. O que é que acontece? Se polarizam as posições, falta de diálogo, por falta de discurso, as posições não mudam. O grupo não é mais interativo com a possibilidade de que entre outro. Eles são como mônadas, são como bolas fechadas, girando ao redor de si mesmo, e isso politicamente é muito ruim. Politicamente foi isso que no passado se chamou de fascismo, né? A única possibilidade de sair desse grupo é pela violência, é querer acabar com a fala do outro. Portanto, o crescimento tecnológico dos grupos à distância empodera a fala, que é muito fácil você fazer a mensagem, é muito fácil você argumentar estando à distância do outro, não vendo a cara do outro, mas é um grupo fechado, aí você não tem diálogo, você não tem comunicação verdadeira, você tem só informação, tem só fala transitiva. Eu entendi perfeitamente a sua pergunta, acho que você não precisava ir até a última palavra. Professor, vamos agora então à pergunta do André Samora. Professor, muito bom ter a sua presença aqui, porque é uma referência, a maioria dos professores indicam a leitura das suas obras, e como a vontade de se tornar um jornalista no futuro, eu queria entender qual o papel do jornalista nesse sentido do sequestro da fala. Veja só, o jornalismo, é preciso começar a pensar o jornalismo fora do próprio jornal, quer dizer, fora do suporte. O jornalismo é um tipo de intervenção da linguagem na informação. Quer dizer, o jornalista se faz não pela presença dele na televisão ou no rádio, pode coincidir essa presença, ou no jornal, só pelo tipo de discurso que ele faz incidir na informação. Ora, isso está em decréscimo, isso está em crise. Porque o jornal impresso, a mídia tradicional, a mídia virou jurássica, como o Parque Jurássico. A mídia está ficando jurássica. Isso não quer dizer que ela seja desnecessária. Quer dizer que essa forma, a forma midiática tradicional, vai sendo substituída por outras, e foi a internet que veio sacudir as placas tectônicas, deu um terremoto, um pequeno tsunami nas formas tradicionais de comunicação. Ora, no entanto, o jornalismo, o que é essa intervenção? É uma intervenção de dar liberdade, dar livre expressão a quem quer falar, a quem quer informar. E o jornalismo fez o caminho dele na história do Ocidente por isso, fazendo expandir a liberdade civil, a liberdade de expressão, que é uma das direitos de expressão, que é uma das liberdades civis. Ora, isso é mais necessário do que nunca. Isso é mais necessário do que nunca. E isso é, ao mesmo tempo, uma notícia, uma abordagem pessimista, e, ao mesmo tempo, mais otimista ainda, que é o seguinte: o jornalismo, se for para algum lugar, ele vai para um lugar, um patamar, no âmbito da sociedade civil, ainda mais importante do que antes. Porque essa possibilidade de resgate público da fala, da liberdade de expressão, só pode vir de uma consciência jornalística apurada. Então, talvez o lugar mais próprio hoje do jornalista, mais do que na redação de jornal, seja na universidade. Aí você diz, uma universidade não paga o jornalista formando. Quer dizer, a universidade não paga, paga o professor. Mas é na universidade que esse novo tipo de fala, esse jornalismo descolado do suporte, pode surgir. Aí você precisa também repensar o suporte da universidade. A universidade tem que cada vez mais se tornar um lugar de repercussão dos discursos da sociedade civil, para que essa fala jornalística emerja, essa fala de liberdade. Portanto, é isso. Jornalismo é liberdade civil. Só tem jornalismo, você tem democracia e liberdade civis. Se isso desaparece, o jornalismo entra em crise. Não só de emprego, mas também de perseguição. Nunca mataram tanto jornalista no Brasil quanto agora.
Matam muito e no mundo. Matam jornalistas. Por que matam jornalistas? Aí eles estão aí. É porque a fala do jornalista é socialmente percussiva, é percussiente. Né? Professor, mas o senhor acredita então que o jornalista deve se apropriar também da internet, além da universidade, para fazer isso, fugir dessa questão do algoritmo para Claro. continuar tendo esse Claro, espaço? você não sai de um círculo fora dele. Você pode ver o que é que o círculo faz de fora dele. Mas você está dentro do círculo. Você está dentro desse aprisionamento. Você entra nele. Você entende o jogo dele, o jogo interativo. E usa esses instrumentos que são instrumentos da modernidade. São instrumentos tecnológicos que têm um lado perigoso e um lado benéfico. É um pouco como um remédio qualquer. Olha, remédio em grego, a palavra em grego para remédio é veneno. É fármacon. Fármaco é tanto remédio quanto veneno. Estricnino, se der em uma dose extremamente pequena, pode ser bom para o escalador nos Alpes. Mas a dose aumentar um pouco, você mata rapidamente ele, o veneno. Né? Então, o fármaco, ele está entre o remédio e o veneno. A mídia é fármaco. A mídia é veneno e remédio. Depende da dosagem que você der. Ok, vamos agora ouvir a pergunta da Ogla Giovana. Professor, em sua obra Antropologia do Espelho, o senhor cita uma nova qualificação de vida, que é o bios mediático. Como é que ele interfere na construção das nossas relações comunitárias? Veja só, essa expressão eu tirei, nada é novo, eu tirei de Aristóteles, da Ética Nicômaco de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: olha, a vida dentro na cidade-estado, na polis, ela se passa em três esferas. Em três esferas. Essa é a esfera do conhecidos, que é bios apoláusticos. Aí entra dentro da comida o amor, o bios apoláustico. E o bios políticos, que é a vida social, a vida socializante. Eu me dei conta de que nós tínhamos o quarto bios com a mídia. Ou seja, um outro modo de vida que nós não pensamos nisso, mas hoje o solo em que pisamos é tanto esse solo aqui substancial, físico, quanto o solo da informação. Nós caminhamos dentro da informação e não percebemos disso. O celular o tempo inteiro, a mídia o tempo inteiro, as marcas, pensamos por marcas. A marca é muito importante para pautar atitudes. A informação está aí o tempo inteiro. É esse solo informativo que eu acrescentei e chamei de bios midiático, um bios virtual. Nós estamos dentro dele o tempo inteiro. Entramos e saímos dele. Então, é uma outra forma de vida. Quer dizer, cada bios é uma forma de vida. Nós estamos dentro de uma forma de vida pautada pela informação, regida pela informação. Informação não se define por conteúdo apenas. A informação é solo, é território. Nós pisamos nela. Quando compramos a roupa, quando compramos o sapato, quando damos uma informação, quando damos uma notícia, é esse solo. Que chegou a vez do Virgílio Bezerra fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Professor, como nossos afetos e desejos estão sendo influenciados ou manipulados nesse contexto? É muito interessante a pergunta, Virgílio. Porque, veja só, nós sempre pensamos e tendemos a julgar os meios de comunicação pelo que eles dizem, pelo conteúdo deles. E por isso nós chegamos a fazer julgamentos, eu pessoalmente fiz, muito depreciativos, sobre a televisão, por exemplo. Eu sempre, é uma frase minha, eu acho que é minha, senão eu repeti de alguém, mas não sei de quem. Eu disse: olha, a televisão do ponto de vista cultural é lixo reciclado. É um lixo cultural reciclado. É uma frase maldosa. Maldosa, em parte verdadeira. Eu podia dar os exemplos de novela, de onde é que tira, uma parte recicla, mas é um engano, por outro lado, é um engano. Se ficar nessa frase apenas engraçada, chistosa, eu cometo um engano grande. Porque o problema da televisão
Não é a mesma questão do livro que vai te passar um conteúdo, com princípio, meio e fim, ou vai lhe encantar com palavras, como na literatura, e você está agarrado à palavra. O que a televisão lhe seduz não é tanto pelo que ela diz, é como ela diz. Ela diz de forma encantatória, pela imagem, pelo arranjo das cores. Portanto, a televisão lhe seduz por afeto. É por afeto. Ela provoca emoções, sensações. Essas emoções podem ser brutas, sensações podem ser baixas, ser de rebaixamento, mas ela é capaz de produzir também sentimentos. Qual é o sentimento, a diferença entre um sentimento e uma emoção, por exemplo? É que a emoção, ela é espontânea, ela é instantânea, às vezes você não pensa para sentir uma emoção, mas o sentimento é uma emoção atravessada pela lucidez. O sentimento é uma emoção lúcida, né? A televisão é capaz disso também. Viu? Então, nós temos que julgar a televisão a partir de uma lógica das emoções, de uma lógica dos afetos. De uma lógica dos afetos. O que é que isso nos diz, nos dá como lição? Que nós também temos que pensar a questão dos afetos na educação. A televisão pode dar essa ajuda, trazer essa ajuda, nos levar a ver que mesmo no sistema educacional, a emoção pode ser mais efetiva na relação que você tem com o guia, com esse tutor que é o professor e com os colegas, do que o que é dito ali. O que você vai se lembrar na vida da educação, o que fica, às vezes é um professor de curso fundamental, ou de curso secundário, ou de universidade, com quem você teve uma empatia, uma interação muito grande, afetiva. Isso está em Platão. Isso está em Platão. Toda e qualquer educação, ela é libidinal, nesse sentido. É libidinal. Quer dizer, ela é afeto que passa. E afeto é formativo. Não é assim, com a relação que você tem com seu pai e sua mãe, é de afeto. Você pode ser de briga, porque o afeto pode ser, afeto é amor e ódio, mas é afeto. E esse afeto, essa relação, é formativa, ela é formadora. Não, aquilo que você é, veio da luta, essa luta afetiva com os pais, com os irmãos, com os colegas. Então, a televisão é isso. A televisão afeta. E a mídia eletrônica, as redes, é um tipo de afeto também, só que nós, por isso que eu disse, tem um fármaco, é um afeto do momento, eu diria, para você pensar e tentar mexer nele, porque é um afeto bruto, é um afeto socialmente muito danoso. É um lado do afeto que eu chamo de ódio, né? E o ódio o ódio é tão duradouro e é tão constitutivo quanto o amor, o ódio. Mas é outra coisa diferente do amor. Ele está aí sempre e você tem que olhar para ele com cuidado, né? Professor, nós temos ainda poucos minutos antes de encerrar essa edição do Checkmate. Queria voltar à questão da formação. O senhor abordou agora há pouco que a universidade é o local dos jornalistas, né? Agora, como é que a universidade também deve se apropriar desses novos processos para formar esses profissionais aptos aí a lidar com essa questão nova das mídias sociais, enfim, da internet? Quando a universidade, através dos cursos, veja só, primeira questão, você deve levar o seguinte: a universidade tem que dissociar-se dessa culpa, essa culpa que cada professor carrega de não poder dar emprego a todo estudante que ela ensina. Eu acho que, para nós, professores, isso é um problema, de saber que você está cobrando, você está exigindo, e ao mesmo tempo o sujeito não será, do ponto de vista de mercado, feliz financeiramente com isso. Mas não é só no jornalismo, na comunicação. Hoje, em qualquer profissão, pode ser, em determinados momentos, um setor de engenheiros todos está desempregado aí. Tem uma engenharia que sobe, outra. No Rio, eu me lembro um pouco, tem engenheiro mecânico, não tinha lugar para isso. A construção civil, tem engenheiro desempregado, alguns motoristas de Uber no Rio, que eu conheço, são engenheiros civis. Aqui também. Aqui também. Ou em Cuba. Eu estive em Cuba. O meu guia em Cuba para um hotel de turismo, que eu fui com mulher e filha, era físico nuclear. Eu disse há pouco para o Luciano, físico nuclear tem emprego, físico nuclear. No entanto, Cuba se caracteriza por educação alta, elevada,
e boa medicina. Agora, o problema da alimentação é difícil, a vida é difícil, não tem liberdade jornalística, mas essas duas coisas tem. Então, você não recua da educação por causa disso. Eu acho que a universidade tem que se transformar. Tem que se transformar. Tem que transformar o que é que significa aula, o que é que significa ensinar, o que significa aprender. Principalmente o que significa aprender. Eu acho que o que a comunicação pode dar para a educação e para a formação é uma coisa que eu chamo de uma atitude mais ecológica com relação ao saber. Eu acho que no aprendizagem e no ensino, nós temos que dar as mãos às diferenças. É possível o tempo inteiro se aprender do outro, né? Eu já aprendi e aprendo muito com analfabetos. Muito. Mas não é paternalisticamente, muito mesmo, dependendo do setor, me ensina muito. Você aprende do camponês, do indígena. Portanto, dar as mãos às diferenças, você só pode dar se você injetar na educação o sensível. A questão do afeto, que foi a pergunta dele. Então, a revolução da educação é importante a questão do pagamento do professor, a questão da verba, portanto. Mas a educação, em última análise, é mais verbo do que verba. Quer dizer, é mais palavra do que dinheiro, né? Então, e esse mais verbo do que verba significa mais também afeto. É preciso, portanto, se transformar. Isso é difícil. Nós sabemos que é difícil. Transformar como? É fácil falar. Sim, mas você tem um aparato burocrático, e nós estamos num momento em que a transformação é mal vista, que a educação é mal vista. Ou seja, o educador, assim como o estudante, tem que lutar por isso. Tem que lutar por mudar, por transformar essa situação. Nunca estivemos tão ruins quanto agora. Temos um árduo caminho pela frente. Um árduo caminho pela frente. Professor, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Checkmate, dizer que é uma honra para a TV Universitária recebê-lo. Muito obrigado, volte sempre. Obrigado a você. Agradeço também a presença dos meus colegas aqui, estudantes de comunicação da UFRN, e agradeço a sua companhia, que está aqui com a gente acompanhando o Checkmate. Muito obrigado, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!